Oi pessoal, tudo bem? Nessa nova unidade que a gente começa agora, o tema é educação à distância. Então a gente vai tentar entender os fundamentos da educação à distância e como ela funciona. Para isso, a gente tem um texto disponível aí no Moodle, basicamente dividido em duas partes. Uma primeira parte que estabelece um marco teórico, né, que explica todo o embasamento teórico por trás da educação à distância. E uma segunda parte em que vocês vão encontrar a discussão sobre algumas tecnologias, alguns software que estão relacionados à EAD. Então, essas duas partes, nessa unidade, a professora Vanessa e eu vamos manejar, vamos trabalhar junto com vocês. A primeira parte, que é do referencial teórico, eu vou discutir um pouquinho com vocês aqui nesse vídeo. E a parte das tecnologias, das ferramentas, dos softwares, enfim, a professora Vanessa vai propor algumas discussões para vocês. Bom, quando a gente fala em EAD, às vezes a gente tem a impressão de que é uma coisa bastante nova, né? Mas a verdade é que educação à distância, se a gente for pensar em algo que não necessariamente precisa da mediação das tecnologias digitais, é algo muito antigo. Se a gente for analisar assim, pensando em alguns teóricos, algumas pessoas que falam sobre EAD, tem pensadores, tem autores que remetem a educação à distância para a antiguidade, né? Quando os filósofos trocavam cartas entre si para discutir determinado tema, ou mandavam cartas para uma determinada escola, e aqueles filósofos, estudantes na Grécia Antiga discutiam aquelas cartas. Então, isso pode ser considerado educação à distância, né? De uma maneira bem ampla, a gente pode pensar nisso como educação à distância. As cartas de Paulo de Tarso, por exemplo, aos Coríntios, né? Todas aquelas cartas que a gente encontra no Novo Testamento são, de alguma maneira, educação à distância. Ele está ensinando aos novos adeptos daquela organização que estava surgindo então, daquela religião que estava então surgindo, dos cristãos primitivos. Ele está ensinando os princípios da religião, né, filosóficos ali, para aquelas pessoas. Então, de alguma maneira, é educação à distância. Se a gente for ver ao longo do tempo, houve então várias circunstâncias em que se trabalhou com educação à distância, normalmente por meio da correspondência, né? Isso não é uma novidade, então. Na Europa, já no século XIX, já existiam cursos um pouco mais organizados, né, que trabalhavam dessa maneira. No século XX, principalmente, isso tomou um grande vulto, né, e chegou inclusive no Brasil. No Brasil, já na década de 1930, a gente tem então o Instituto Monitor, com os primeiros cursos mais organizados assim por correspondência, o curso de radiotécnico, né? O Instituto Universal Brasileiro, que surge logo depois. Então a gente já tem cursos bem organizados por correspondência, e é educação à distância. O aluno recebe ali as apostilas, os livros, estuda, ao final de cada unidade ele tem um teste, ele preenche o teste, ele envia para a central, que vai contabilizar os seus acertos e os seus erros e, né, vai avaliar, e a pessoa aprova ou não aprova, tem no final o seu certificado e a aprendizagem de acordo com o que conseguiu desenvolver. Então é um curso de educação à distância. Depois, na década de 70, tem os telecursos, né? Telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, aí já entra o satélite, entra a televisão, né? O rádio foi utilizado também como meio de divulgação de conteúdos, né, em curso à distância. Então, a gente tem uma história bem longa. E aí chega na década de 1990, começa a tomar forma essa educação à distância como nós conhecemos hoje, mediada por computador, né, e
meados dos anos 2000, aí por 2005, já começa então a se estruturar a lei que viria da forma a Universidade Aberta do Brasil, né, que é o formato que a gente tem hoje institucionalizado como educação chancelada pelo governo federal, né, educação federal, educação gratuita, que é coordenado então pelo Ministério da Educação. E aí a gente tem então as leis que surgem, né? Desde a LDB, na verdade, já tem as leis ali, o básico, o fundamental das leis que dão o assentamento para que haja educação à distância. E aí depois essas leis vão sendo melhor estruturadas, mais bem estruturadas, e surge então a Universidade Aberta do Brasil, que é o formato mais difundido hoje no nosso país. Claro, antes já existiam algumas universidades federais, inclusive, mas principalmente particulares, que trabalhavam com EAD de uma ou de outra maneira, mas trabalhavam com a mediação do computador. E já com a Universidade Aberta do Brasil, esse programa do governo federal, isso se expande, né? Então esse é um breve histórico assim, do que a gente tem sobre educação à distância, né, no mundo, até chegar ao Brasil. Mas a gente tem então teóricos que nos ajudam a pensar a educação à distância, a pensar a interação por meio das tecnologias. Eu vou apresentar alguns para vocês. Volto a dizer, no material de vocês no Moodle, no texto disponível no Moodle, tem muita coisa, né? Tá bem completo, mas eu quero com esse vídeo apresentar algumas alternativas ou ampliar algumas possibilidades com relação a autores que vocês podem pesquisar, inclusive para vocês terem alguma referência já para trabalhar no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, uma dessas referências que eu gostaria de compartilhar é Pierre Lévy, que é um clássico, né, provavelmente muitos de vocês conheçam. É um autor francês que vem pensando a interação humana por meio da rede, né, da rede mundial de computadores. Como isso funciona, como isso se dá, o que se gera a partir daí. Então ele é uma referência muito importante nesse meio. Tem alguns livros dele, como por exemplo A Inteligência Coletiva. Né? A Inteligência Coletiva é uma obra que já tem outras edições, com uma capa mais bonitinha talvez que essa, mas é uma obra muito importante em que Pierre Lévy discute essa questão do tipo de inteligência que se cria na rede por meio do compartilhamento das informações. Então todos nós, compartilhando informações na rede, trocando informações, vamos construindo uma espécie de inteligência coletiva, é isso que ele defende. E ele tem várias obras nesse sentido, aqui eu tenho outra para mostrar para vocês, o que é o virtual, né? Que ele vai discutir essa questão da virtualidade, o que é de fato virtual, o que é real. Né? Então ele tem umas discussões interessantes nesse sentido, e é um autor que traz informações básicas, assim, fundamentais para quem quer discutir esse assunto da mediação e da rede, né? Especialmente da rede. Mas eu queria mostrar para vocês uma outra obra, que é As Teorias da Cibercultura, que é do Francisco Rudiger, que nessa obra, é uma obra da área da comunicação, mas ela é muito importante do meu ponto de vista. Eu uso bastante esse livro, porque ele é uma referência no sentido de fazer um apanhado histórico de todas as correntes que discutem essa questão da cibercultura, a questão da interação nas redes. Né? Ele faz um apanhado muito interessante, ele mostra os diferentes pontos de vista, pessoas que são a favor, pessoas que são contra, pesquisadores, né, que apontam problemas nessa interação na rede, inclusive pesquisadores que são distópicos, no sentido de que a rede é o fim do mundo. Né? Outros autores que são utópicos, né? Ele inclusive aponta Pierre Lévy como utópico, nesse sentido de que a rede é a salvação da humanidade, ainda que não necessariamente Pierre Lévy trate nesses termos, mas Rudiger aponta alguma coisa assim. Então,
ele traz vários autores interessantes, e para a gente ter um panorama geral dos grandes autores que discutem essa questão da cibercultura e da interação nas redes, é interessante a gente poder ter essa obra e acompanhar e ler, né? E conhecer todos esses autores. Ele menciona vários, como Castells, por exemplo, que é um grande sociólogo espanhol, que fala da sociedade em rede, McLuhan, que é um grande autor também, que desde meados do século XX já discutia essa questão do quanto a comunicação ela ia se expandir, ia mudar a sociedade, né? Então, tem muitos autores interessantes que ele menciona aqui, e ele traça um perfil bem claro desses autores e reúne esses autores de acordo com ondas, de acordo com processos históricos, de acordo com pontos de vista. Então é uma obra que eu aconselho assim, para quem quer se aprofundar um pouquinho nessa questão. Especificamente sobre educação à distância, eu sugiro esta obra aqui. Michael Moore é um autor muito reconhecido. Nessa obra, Educação à Distância, uma visão integrada, ele e Greg Kersley trazem um histórico da educação à distância no mundo. Eles apresentam como a educação à distância se desenvolve no mundo todo e traz todas as características, como é que é a educação à distância, como se trabalha em educação à distância. Então, é uma obra de referência também nesse campo bastante importante. Já trazendo para autores brasileiros, eu queria mostrar dois especialmente para vocês, que é o Botentuit, né? O Botentuit tem esse livro aqui, Educação Online, Conceitos, Metodologias, Ferramentas e Aplicações. O Botentuit, João Batista Botentuit Jr., trabalha junto com a Clara Pereira Coutinho, que é uma pesquisadora portuguesa, que foi orientadora dele. E eles têm nessa obra, então, essa discussão mais ou menos na linha do Michael Moore. Michael Moore é uma referência mais antiga e mais reconhecida internacionalmente, claro. Mas ele tem, né, o João Batista Botentuit e a Clara têm uma pesquisa muito interessante. E sempre é bom a gente ter sim, diferentes maneiras de apresentar o mesmo tema para a gente entender melhor. E outra obra que eu gostaria de mostrar para vocês é esta aqui, Educação à Distância, a formação de comunidades virtuais de aprendizagem. Essa obra aqui é escrita por Christiane Riemann e Wilson Leffa. Wilson Leffa é uma grande referência, foi meu orientador e orientador da professora Vanessa também. Ele é um professor que se aposentou pela URGS e agora é professor desde já há bastante tempo, professor da Universidade Católica de Pelotas. E a Christiane Riemann foi orientanda dele na Católica de Pelotas, e durante seu doutorado desenvolveu esse estudo aqui sobre a formação de comunidades virtuais de aprendizagem na educação à distância. Então isso é bem bacana da gente perceber como se formam essas comunidades virtuais, né? Como as pessoas interagem por aí. Particularmente, inclusive eu posso disponibilizar para vocês, né, quem tiver interesse, a minha tese de doutorado também vai nessa linha, trata de interação na educação à distância. Foi analisado o curso de espanhol EAD da UFSM, mas o meu objetivo era demonstrar que existe afetividade na educação à distância. Então eu discuto na minha tese essas questões de como a afetividade se constrói na educação à distância, como surgem os conflitos na educação à distância e como esses conflitos podem ser equacionados, né, em busca de uma conciliação. Então, esse é o tema da minha tese e eu posso disponibilizar para quem tiver interesse de pesquisar um pouco mais nessa área e de repente fazer o seu TCC em torno de interação, né? Tem esse livro muito interessante da Christiane e do professor Wilson Leffa e eu posso disponibilizar também a minha tese para vocês. Bom, indo um pouquinho mais além dessa questão da educação à distância especificamente, tem essa obra que eu acho muito bacana, que é Redes ou Paredes, para quem trabalha na escola, né? Tentar entender um pouco como essa questão da rede, da EAD,
né? Não necessariamente do aluno na escola estudar por meio da educação à distância, na modalidade de educação à distância, né? O aluno do ensino fundamental médio, não necessariamente nesse sentido, mas no sentido de aproveitar os recursos da rede para a escola. Então, a Paula Sibilia, que é a autora desse livro, ela discute exatamente essa questão de como as crianças ali dentro da sala de aula muitas vezes se rebelam, se agitam e o que isso tem a ver com o mundo conectado que a gente está hoje, né? Então ela tem umas discussões bem interessantes e vale a pena ser lida. Ela é argentina, Paula Sibilia, mas ela trabalha aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Duas referências mais para a gente encerrar. Esse livro aqui, não são autores assim muito conhecidos, mas eu acho que é uma obra interessante, que é A Universidade Virtual e Global. Esses autores discutem, eles mostram várias iniciativas de EAD pelo mundo todo, né? O Michael Moore, que eu mostrei para vocês, faz isso também, mas eles abordam outras iniciativas, outros cursos, né? Outros projetos de educação à distância pelo mundo, e eles falam dessa questão da universidade global, como a EAD permite que as universidades se globalizem. E aí entra a discussão dos MOOCs também, né, que são os cursos massivos, que é um outro aspecto que a gente não vai entrar agora, mas que pode ser uma pesquisa bem interessante, né? Projetos como Coursera e como Myriad X, né, e vários outros, que reúnem numa plataforma universidades do mundo inteiro oferecendo cursos de extensão à distância, de forma massiva, aberta para todo o público, todo mundo que tem interesse. Então, essa é uma outra linha de pesquisa que a gente pode trabalhar também. E, por fim, esse que é um clássico, né? Tecnologia e inclusão social. O Mark Warshauer, ele é um teórico muito citado no que diz respeito a essa questão da inclusão e da exclusão, né? O subtítulo do livro é A Exclusão Digital em Debate. Então a gente tem a possibilidade, né, com a obra dele, de discutir essa questão. Afinal, quem está realmente inserido no mundo digital, a quem a EAD efetivamente atende, né, e a quem ela não consegue atender ainda, pelo menos, e também na escola, né, como a escola consegue ou não consegue lidar com essas tecnologias, como os alunos conseguem ou não conseguem lidar com essas tecnologias. Então, o Warshauer é uma referência muito importante, né, um clássico já esse livro, essa obra, e é uma boa referência. Então, a ideia aqui era só compartilhar com vocês algumas informações mais, né? Como eu disse, tem o suficiente ali no material de vocês, mas a ideia do vídeo é ampliar um pouco para que vocês tenham mais informação e possam, inclusive, se for o caso, utilizar no TCC de vocês alguma dessas referências, ok? Então era isso. Desejo a vocês um bom trabalho e até a próxima.